Há algo acontecendo com a humanidade, algo silencioso, quase invisível, mas impossível de conter. É um chamado que ecoa nas entrelinhas do tempo, um sussurro vindo do próprio tecido da existência. Alguns o sentem como inquietação, outros como perda, outros ainda como um colapso interno que não sabem nomear. Mas todos estão sendo tocados por essa força. Ela vem de um lugar além da lógica, além do que os olhos podem perceber. Um campo de consciência onde tudo vibra em uma frequência mais alta. A quinta dimensão. Mas antes de compreender o que é a quinta dimensão, é preciso entender o que está se dissolvendo. O velho mundo, o sistema, o ego, tudo o que um dia sustentou nossa percepção de realidade está ruindo. O ego, essa pequena centelha que acreditou ser o todo, resiste à queda. Ele teme o vazio, pois o vazio é o fim de sua tirania. E quanto mais a luz dessa nova consciência se aproxima, mais ele grita, mais ele tenta sobreviver. É por isso que tantos sentem angústia, confusão, ansiedade e desespero. Não é o mundo que está acabando. É o véu da ilusão que está sendo arrancado à força. E no meio desse caos silencioso, as almas despertas estão ouvindo o chamado. Um chamado antigo, que ecoa desde as eras em que éramos pura energia. Ele sussurra: lembre-se do que você é. A quinta dimensão não é um lugar, não é um planeta ou uma fuga. Ela é um estado de consciência. Um ponto vibracional onde o medo perde a forma, onde o tempo não é linha, mas círculo, onde o amor não é emoção, mas substância. Enquanto a humanidade ainda se arrasta entre as sombras da terceira dimensão, aqueles que estão prontos começam a sentir as rachaduras. Os sonhos ficam mais vívidos, as sincronicidades se multiplicam e uma sensação estranha toma o coração, como se algo invisível estivesse prestes a se revelar. Mas o despertar não é suave. A transição entre dimensões é um parto cósmico e todo nascimento exige dor. As estruturas antigas da mente colapsam, as certezas desmoronam e o ser humano é obrigado a encarar o espelho mais cruel, a própria verdade. É aqui que muitos desistem. Confundem o colapso do ego com o fim da vida. Mas o que morre não é você. É o personagem que você acreditou ser. A ascensão não é subir, é se despir. É rasgar, camada por camada, tudo o que não é essencial. É ver-se nu diante da consciência e ainda assim permanecer em paz. A quinta dimensão começa exatamente aí, quando você não teme mais desaparecer. O processo de ascensão começa quando a alma já não suporta mais as mentiras que conta a si mesma. Quando o corpo sente o peso das emoções presas e a mente começa a implodir sob o próprio ruído. É nesse ponto que o velho eu começa a morrer. Mas o ego não se rende sem lutar. Ele foi criado para sobreviver. É a sua máscara no mundo físico. E quando percebe que está perdendo o controle, ele cria ilusões ainda mais sofisticadas. Faz você acreditar que já despertou, que já entendeu tudo, que é espiritual o suficiente. Essa é a armadilha mais sutil do despertar. O ego espiritualizado, a sombra que veste luz. Ele quer ser o mestre, quer ser o guru, quer ser o iluminado. Mas a verdade é que, enquanto houver o desejo de ser alguém, a consciência ainda está acorrentada à terceira dimensão. O verdadeiro despertar não é glorioso, é brutal. É o momento em que o chão some, em que as respostas não bastam e o silêncio se torna o único mestre. Nesse vazio, você começa a ver o quanto tudo era ilusão. Os medos, as crenças, os papéis, os títulos, as vitórias e derrotas. Tudo se desfaz como fumaça. E então, vem a dor. A dor de não saber mais quem se é. Mas essa dor é sagrada. É o útero do novo ser. A mente tenta resistir. Ela quer entender o processo. Mas o despertar não se entende, se sente. E quanto mais você tenta racionalizar, mais distante fica da verdade. O ego vive do controle, mas a ascensão acontece no abandono. No momento em que você entrega as armas, as defesas, as certezas
e diz a si mesmo: eu não sei mais. Essa é a chave. O vazio que o ego teme é, na verdade, o portal. Quando você para de correr do nada, descobre que o nada é Deus disfarçado. A morte do eu é o início da quinta dimensão, porque na ausência do eu, o que resta é o todo. E o todo vibra em amor, não no amor romântico ou emocional, mas no amor primordial, a força que mantém universos inteiros respirando. Muitos chamam esse momento de noite escura da alma, e ela pode durar dias, meses ou anos. É quando tudo o que não é real precisa ser queimado. Relacionamentos, empregos, identidades, hábitos, vontades. Tudo que alimentava o personagem começa a desmoronar. E enquanto isso acontece, o universo te sussurra: não lute, apenas sinta. Mas o ser humano teme sentir, tenta fugir, distrair-se, anestesiar-se. Só que a dor é uma mensageira. Ela não vem para punir, vem para libertar. A dor quebra o espelho da ilusão. E quando o reflexo se despedaça, você vê pela primeira vez. Não há um você. Há apenas consciência experienciando a si mesma infinitas vezes, através de diferentes rostos. E nesse instante, o medo cessa. O tempo cessa. A busca cessa. Você simplesmente é. Mas esse não pode ser explicado, não pode ser ensinado, só pode ser vivido. A partir daí, a alma começa a vibrar em uma nova frequência. E essa vibração, lenta e constante, é o que chamamos de quinta dimensão. Quando o eu morre, o silêncio se instala. E é nesse silêncio que a alma, enfim, respira. Não há mais luta, nem fuga, nem resistência. O que antes parecia o fim, era apenas o início. O vazio que tanto se temia se revela fértil. Dele brota algo novo, uma consciência que não pertence mais à mente, mas ao coração desperto. Um estado onde você não busca entender o universo, porque percebe que é o próprio universo se entendendo através de você. Essa é a quinta dimensão, o lar da alma liberta. Aqui, o tempo perde o domínio, a dualidade se dissolve e o amor se torna a linguagem da criação. Mas o amor da quinta dimensão não é o amor humano, não é apego, nem dependência, nem troca. É presença pura. É a vibração silenciosa que sustenta estrelas, corpos e respirações. É o amor que observa o caos e ainda assim o abençoa. Quando o ser humano alcança essa frequência, ele não se eleva acima dos outros. Ele desce até o mais fundo da existência e abraça tudo o que o mundo rejeitou. Ele não foge da sombra. Ele a reconhece como parte do todo. O verdadeiro desperto não brilha para ser visto. Brilha porque já não há mais escuridão dentro dele. Ele entende que luz e treva são apenas expressões do mesmo uno. E nesse ponto, algo muda para sempre. A consciência começa a operar de forma diferente. As sincronicidades se tornam bússolas, os pensamentos se manifestam em instantes e o coração se torna o novo centro da razão. A vida deixa de ser sobrevivência e se transforma em criação. Você não reage ao mundo, você o molda, o sente, o respira. A quinta dimensão é o plano da cocriação. Tudo que você vibra, você atrai. Tudo que você acredita, você manifesta. Aqui não existe punição, apenas reflexo. Por isso, o despertar é perigoso para o ego, porque ele revela que nunca houve um outro, que nunca houve separação, que o bem e o mal são faces de uma mesma consciência aprendendo a se reconhecer. A humanidade está nesse limiar. Metade ainda dorme, presa às ilusões da matéria e do poder. A outra metade começa a abrir os olhos, tateando a realidade com nova sensibilidade. Esse é o ponto mais delicado da transição. Porque, quando a luz começa a crescer, as sombras se agitam, tentam resistir, rugem como feras. Mas isso também é parte do processo. A sombra não é inimiga, é professora. Ela mostra o que ainda precisa ser amado. E é assim que a ascensão acontece. Não como uma fuga para o céu, mas como uma descida ao próprio coração. A quinta dimensão não é um destino distante. Ela começa no instante em que você escolhe sentir, aceitar, perdoar
e amar sem motivo. No instante em que você deixa de reagir e passa a existir em presença. Quando isso acontece, a realidade muda. Você percebe que tudo está vivo, que cada som, cada olhar, cada respiração é o próprio divino te tocando. E então, o que resta é a quietude, um estado de paz que não depende de nada, nem de tempo, nem de forma. Um estado onde você finalmente entende que nunca esteve sozinho, porque tudo sempre foi você. O despertar da quinta dimensão não é o fim da jornada. É o início de uma nova forma de existir, a existência consciente.